Graça e paz a todos, então, mais uma vez, aos presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Nós somos a Igreja da Vida, aqui no Jaguaré, né, na General MacArthur 380, e os nossos cultos são aos domingos, às 10 da manhã, e às quartas-feiras, às 15 horas, culto de oração, estudo bíblico, e gostaria de convidar a todos a estar participando conosco. Hoje o tema da ministração é meu Jesus ou o Jesus dos outros, né? Então, esse foi o tema que o Senhor nos deu e, através dos versículos, eu creio que o Senhor vai falar com todos nós. O primeiro versículo respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o meu caminho. Jesus é a minha vida, essa vida é a vida eterna. E Jesus é a verdade, né? Qual é a verdade? Só há um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. E é esse Deus que nós devemos adorar e servir, né? Agora, esse é o meu Deus. E o seu Deus? Quem é? Quem é Jesus para você? Né? Como nós falamos aqui no começo, todos nós temos um relacionamento pessoal com Jesus. Pelo menos deveria ser assim. Eu não posso ter não deveria ter um relacionamento com Jesus só quando estou na igreja, né? Todo mundo cantando, glória a Jesus. Bom, então, esse é o Jesus da igreja, né? Agora, quando eu saio dali, eu deixo Jesus na igreja. Passo a semana toda, não me refiro a ele, não converso com ele, não. Mas domingo que vem estou aqui de novo. Encontrei Jesus de novo. Esse não é o Jesus da Bíblia, né? Jesus, ele é Deus, ele é o Criador. João, capítulo 1, revela que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tá? Então, se eu não tenho uma intimidade com Jesus, não tenho fé. Eu não conheço. Eu não aprendi e não vivo que Jesus está comigo todo o tempo. Que Ele é a verdade para mim, não só na igreja, é onde eu estiver. Que Ele é o caminho para mim ir para o céu em todo o tempo. E que Ele é a verdade da minha vida. E isso é inegociável. Isso eu não negocio com ninguém, principalmente com o diabo. Que o adversário das nossas almas vai querer negociar com você, né? Então ele vai querer trocar. Olha, Jesus é Deus, tá, mas você não quer trocar isso aqui por Jesus só nesse período? Ou só nessa área da sua vida? Quer negociar? É inegociável. Tudo bem? Esse é o meu Jesus, é o seu? Eu gostei do bom humor que ele disse que é. Tem outro versículo que diz assim, ó. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quem revelou isso para nós? A Bíblia diz que foi o Pai, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando nós ouvimos falar sobre Jesus Cristo e o seu plano de salvação, quando alguém nos revelou quem é Jesus, o Espírito Santo nos revelou. Ele nos convenceu. Isso, todo mundo aqui já sabe, né? Ele nos convenceu. E aguardou o quê? A nossa resposta. Sim, Senhor. Graças ao Senhor, de todos aqui que estão presentes, eu não sei você que vai assistir, né, está assistindo pelas redes sociais, mas o nosso caso aqui é todos nós dissemos sim para Jesus, depois que nós fomos convencidos, né? O que aconteceu depois disso? Imediatamente fomos salvos. Eu creio que para a maioria aqui não houve relâmpagos, nem luzes, nem gelo seco, nem fumaça, nem nada, né? Foi assim, porque Deus não precisa de propaganda. Quem precisa de propaganda é o diabo. Por isso que quando você vai ver um filme, eu recomendo que você não assista, né? Mas quando tem algum evento das trevas, tem trovões, fumaça, tal, porque ele precisa de propaganda. Deus não. Então quando nós aceitamos Jesus, até pareceu que não aconteceu nada, mas aconteceu tudo.
A Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. Recebemos o Espírito Santo para morar em nós. Né? Ingressamos, embora não fisicamente, mas ingressamos no reino de Deus. Nos tornamos parte da família de Jesus Cristo. Né? Muita coisa aconteceu naquele segundo em que dissemos sim para Jesus, no dia que foi revelado pelo Pai, pelo Espírito Santo, quem era Jesus para nós. E nós dissemos sim. Daquele dia em diante, Jesus passou a ser o meu Senhor e Salvador. O meu. E de todo aquele que disse sim para Jesus. Amém? Assim? Então, esse é o meu Jesus. Aí nós vamos notar o quê? Que isso não é religião, é um fato que ocorreu. Religião é o desejo de se religar a Deus. Não, entregar a vida para Jesus é uma mudança do nosso ser completo. E o próprio Deus passa então a cuidar da gente, morar em nós, nos preparando para que cada vez mais pessoas, através da nossa vida, o conheçam. E o processo que nos salvou aconteça para aquela pessoa também para a qual você vai pregar o Evangelho. É isso que acontece. O meu Jesus faz isso. Outro versículo que diz sobre Jesus, está lá em Hebreus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O meu Jesus compreende tudo o que eu faço, o que eu sinto e o que eu falo. Ele compreende. Por quê? Ele passou por momentos semelhantes. Né? Ele foi tentado, ele foi negado, ele foi traído, ele foi caluniado, ele sofreu fome, frio. O que mais que Jesus sofreu quando estava aqui na terra? Tristeza. Como o Senhor se entristeceu quando ele olha para Jerusalém e vê Jerusalém ali, aquele burburinho, né? Todos querendo ir para o templo, fazer sacrifício, e Jesus olhando, ele diz: Jerusalém, como eu quis salvar vocês, mas vocês me negaram. Quis proteger vocês do que está para acontecer, né? E vocês não fizeram. Então, a tristeza que Jesus sentiu. E nós sentimos muitas vezes a tristeza, como acabei comentando aqui, de pessoas que simplesmente não querem mais saber de ouvir dos nossos lábios que Jesus é o único caminho. Ouvir falar do meu Jesus, que ama tanto a humanidade, que pagou o preço pelos pecados de toda a humanidade, e que a humanidade só precisa crer nisso. Não querem mais ouvir. A gente se entristece. Então, o meu Jesus me conhece. Sabe tudo sobre mim. E o mais maravilhoso de tudo isso, que mesmo me conhecendo do jeito que eu sou, ele me ama. E ninguém pode mudar isso. Esse é o meu Jesus. Outro versículo que fala sobre Jesus, o meu Jesus, está em João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Jesus apagou os meus pecados. O que eu cometi, o que eu cometo e o que eu cometerei. O sacrifício de Jesus, se é que a gente pode dizer assim, foi tão eficaz, que ele tem poder para perdoar todos os pecados de todos os tempos. E isso, quando você começa a entender Deus, que Deus é atemporal, né? Deus não vive de acordo com nós, né? Pensando no passado, presente e futuro. Não, para Deus não existe passado, presente e futuro. Então, quando ele perdoou os pecados, para nós que medimos o tempo dessa forma, a gente tem que entender que Jesus perdoou os nossos pecados todos. Nós já somos perdoados. E nós aceitamos isso. E quando nós aceitamos o perdão para os nossos pecados, nós vivemos o que a Bíblia diz de arrependimento para perdão de pecados.
Quando você aceita, você está declarando, realmente eu sou pecador. Eu preciso do perdão. Isso é o arrependimento que salva. Não é que puxa vida, não devia ter feito isso. Não, não é isso. Não é esse arrependimento. Isso é uma forma de arrependimento. Mas o arrependimento que salva é aceitar o perdão. Tudo bem? Quando você for ministrar para uma pessoa sobre o perdão, é isso. Quando ela aceita o perdão, ela está se arrependendo. Tudo bem? Jesus fez isso. Em João 1 a 5, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Jesus é o Criador. Né? Jesus é o Verbo vivo. Jesus é o que praticou a ação, né? O verbo pratica a ação de construir, de criar, perdão, de criar todas as coisas. Deus criou tudo do nada. Não havia nada, Deus criou tudo que nós vemos hoje. Quem te disse isso? A palavra diz isso. O Espírito testifica no meu coração. Espírito de Deus que nós recebemos, que eu recebi quando aceitei o perdão de Jesus, quando entreguei minha vida para Ele. Eu recebi isso. A salvação. A salvação é muito mais, se é que te pode dizer assim também, é muito mais do que ser salvo. É passar a ter comunhão novamente com o nosso Criador. É coisa. Como nós falamos hoje, a gente não percebe isso no dia a dia. A gente não está atento a isso no dia a dia. Né? Quantas vezes essa semana a gente pensou, poxa, eu sou uma pessoa, né, não com pensamento, mas com viver, sou uma pessoa normal, uma pessoa comum. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos filhos de Deus. Eu sei que você já sabe que você é filho de Deus. Eu sei disso. A diferença é viver como filho de Deus. Para isso, a gente tem que estar toda hora se lembrando. E é quase que no dia a dia, né? A gente acabou de falar no começo daqui, o tempo passa tão rápido. Se eu não tenho tempo para observar o tempo, como é que eu vou observar que eu sou filho de Deus nesse tempo que eu não vejo passar? Mas isso não tira essa verdade de sermos filhos de Deus. Nós somos. Esse é o tempo que vivemos, tempo de correria. A Bíblia fala sobre isso, tempo de correria. Né? Eu não lembro qual é o livro, mas o profeta fala que era para colocar no outdoor, porque o povo não tem tempo de ver. Então, mesmo correndo, outdoor você vê, né? Marketing, os outdoor, hoje está meio fora de moda, né? Mas não era assim? Mesmo de carro correndo, você via o outdoor ali. Então, a nossa vida está hoje aqui. É correria. Mas o Espírito vai nos lembrar a partir de hoje que nós somos filhos de Deus. Reivindicar, né? Tem alguns irmãos que têm mais fé que eu, que eles falam, eu me reivindico, onde eu estou, eu reivindico. Eu sou filho de Deus. É barato, né? Eu não tenho essa fé, mas eu sei que existe. O meu irmão, Zé, eu sou filho de Deus. Ele fala assim, eu sei que você é filho de Deus, e daí? Não, você não está entendendo. Ele me explicando e eu achava normal, né? Não, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que viver como filho de Deus. É bênção. Sim, já vi. E ele não conseguiu me fazer entender. Né? Mas viver como filho de Deus, como falei aqui, viver o favor de Deus. Né? Deus já deu o favor, a gente só não está aproveitando. Isso parece loucura, mas não é. Puxa. Bom, eu posso só falar que existe isso e você vai ter o seu particular com Deus para você viver o favor de Deus. Né? Então, que nós possamos ter essa intimidade com Deus, com Jesus Cristo, para vivermos essa intimidade com Ele. Nosso Senhor, nosso Jesus. Na realidade, nós que somos dele, né? Mas Ele nos ama tanto que Ele não vai ficar bravo se você errar a terminologia, né? Fala, oh, sou seu, o Senhor é meu. O que importa é que nós estamos em comunhão com Ele. E não é por nossa causa, é por Ele. É uma coisa maravilhosa isso. Né?
Colossenses 2,9. Pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Quem é o seu Jesus? Meu Jesus é Deus, o Criador, é Ele. Ninguém pode fazer frente a Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aonde Ele está, as trevas têm que sair. Tem que sair. Jesus é Deus, é o Senhor. Onde você chega, quem chega com você? Jesus chega com você. Então as trevas têm que ir embora. Mas como a maioria dos que estão na igreja não sabe disso, quando chega no lugar e tem trevas, eles tentam o quê? Enganar a pessoa. Olha que eu estou aqui, estou mais poderoso que você, né? Você está sozinho. Mas a próxima vez que essa situação ocorrer, ele vai se deparar com uma pessoa que sabe quem é Jesus. Não é? E aí quem tem que correr são as trevas, e não você. Tá bom? Hebreus 2, 17 e 18. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A Bíblia diz que não existe tentação maior do que aquilo que nós podemos suportar. E muitos fazem uma confusão com esse versículo, né? Então, o que está escrito é isso. Não existe tentação que nós não podemos resistir. Por quê? Porque Deus habita em nós. O Senhor nos ajuda. Então, quando a gente cai numa tentação, quem escolheu cair? Nós escolhemos. Ou estamos distraídos, ou porque estamos gostando, ou chamou muito a nossa atenção, né? A gente escolheu. Podia escolher não cair? Claro que podia. Mas a gente escolheu. Agora, o Senhor disse que se nós pedirmos ajuda a Ele, Senhor, olha, essa tentação aqui, ó, eu tenho todas as minhas economias e tem aqui uma aplicação que está querendo dar 20% a semana. Eu sei que tem alguma coisa errada, Senhor, porque no máximo é 2% por mês, você quer me dar 20%, mas estou tentado aí, o Senhor me ajuda. E Ele vai te ajudar. Se você pedir ajuda, não fazer primeiro, né? Não adianta você fazer primeiro, depois pedir ajuda. Ele vai falar assim, não, filho, isso é um golpe, você vai cair num golpe, não faça isso. E te dá força para resistir. Eu deixo aqui para você entender que é né, bem fácil de a gente não aceitar, mas tem coisas que é muito difícil a gente recusar, se não tiver a ajuda de Jesus. Amém? Eu falei da confusão que faz com esse versículo, é essa. As pessoas dizem assim, Deus não dá prova maior do que você pode suportar, irmão. Fica firme. E não é verdade. É a tentação que o Senhor nos ajuda. A prova, irmão, nós precisamos de ajuda. O Senhor deixou a igreja. Quando a pessoa está numa situação difícil, seja o que for, deve compartilhar com os irmãos que confia. Deve compartilhar. Porque a Bíblia diz, quando você confessa o seu pecado aos outros, você é sarado. Quando confessa a Deus o pecado, você é perdoado. Mas aos irmãos é sarado. Então, o que é esse pecado? São as enfermidades, as tristezas, as dificuldades. Vou confessar com os irmãos. A palavra se cumpre. Então, vamos desfrutar da palavra de Deus. Então é isso. Está sendo tentado? Se a palavra veio, você pode estar sendo tentado. Peça ajuda do seu Senhor Jesus. Se for o mesmo que o meu, aí é nosso, tá bom? Ele vai ajudar. Hein? Aí você vai testemunhar. Olha, quase que eu perdi minha fortuna. Hein? Se você. Esse exemplo que eu estou dando parece ficção, mas se você olhar os noticiários passados, você vai ver que não é muito ficção aí, né? Sai até no jornal aí, essas coisas. Né? 1 Timóteo 2, 5, 6. Pois há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Esse é o meu Jesus. Ele me resgatou. Ele precisou vir como homem, sendo Deus, despiu-se da sua glória e veio como homem para me salvar. Ele tomou meu lugar onde eu devia estar, que era na cruz, pagando meus pecados. Ele tomou meu lugar. Eu não tinha nem nascido ainda, mas ele já tomou meu lugar. Esse é o meu Jesus.
que venceu a morte, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Esse é o seu Jesus? Eu vou ler um versículo aqui que nós comentamos na quarta-feira. Mas Jesus, Marcos 14. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Bom, aqui, qual é a situação que Jesus vai vir nas nuvens? É o arrebatamento. Por que Jesus disse que o sacerdote que estava interrogando Jesus viria isso? A descendência do sumo sacerdote. Ou seja, a religiosidade vai ver, mas não vai poder ir. O sacerdote aqui representa o quê? A religiosidade. Então a religiosidade da humanidade vai ver quando Jesus vier buscar a igreja. E não vai poder subir. Porque a religiosidade não credencia ninguém a ser arrebatado. Não é verdade? Aqui ele pergunta: Você é o Cristo? Jesus disse: Eu sou o Cristo. Jesus não mente. Se ele disse que ele é o Cristo, é porque ele é o Cristo. Quem é o Cristo? O Cristo é aquele que veio para resgatar a humanidade das mãos do diabo. Esse é o resgate que Jesus veio fazer. Na época, eles pensavam que Jesus via resgatar do Império Romano. Mas Jesus veio para resgatar a humanidade do Império das Trevas. E até hoje o Senhor está fazendo isso. E hoje, quem prega o Evangelho do Reino é a igreja que está na Terra. Olha como nós somos diferentes. Né? Não somos melhores, mas somos diferentes. Esse é o meu Jesus, o Cristo. E terminando, já tem o versículo que eu vou ler aqui ainda. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós estávamos comentando outro dia de que uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que disse não para Jesus, ela vai muito bem durante a sua infância, adolescência, mocidade, depois disso, né, depois começa a ficar mais velho, né, não quis saber de Cristo, mas construiu ali, né, sua família, suas economias, e vai se envelhecendo, então chega uma hora, se ela não morrer antes, né, ela começa a entrar em depressão. Porque esse mesmo mundo que acolheu falsamente sem Cristo, começa a cobrar: olha, vai acabar tudo. Tudo vai terminar. E tudo isso que você ajuntou, para quem vai ficar? Quem falou isso? Lá em Eclesiastes, não é? Tudo que você criou, para quem vai ficar? Todo o teu trabalho, todo o seu empenho, vai ficar para onde? Mais ainda, e agora? Teu trabalho, teu esforço. E a pessoa, então, entra em parafuso. Ou ela se fecha e morre antes do tempo, né? Morre, sim, mentalmente, de ânimo, ou ela se revolta. Outras pessoas nós encontramos na rua que estão revoltadas. Ela nem mesmo sabe por quê. É porque não tem esperança da eternidade. Para ela acabou tudo. Está tudo acabando. Né? O que resta? Se desesperar. Então, quem entregou a vida para Jesus não tem essa fome, não tem essa sede, porque sabe que nós já estamos na eternidade. Nós já estamos com Cristo. Ainda não face a face, mas hoje espiritualmente. Né? Mas um dia nós estaremos face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso já está certo. Isso já foi providenciado. Não é legal demais? Esse é o meu Jesus. E esse meu Jesus, ele disse que nós estamos numa batalha onde o prêmio para quem vencer são almas humanas. Ele disse para nós. E nós, quando você ora para uma pessoa, quando você fala para uma pessoa, você entrou numa batalha. Não tem jeito. O inimigo não quer largar a mão daquilo que ele tem, que são os valores do valente que a Bíblia diz. E você não quer perder de resgatar da mão do diabo as vidas. É ou não é? Ou você nem está aí? Não, a gente não quer largar a mão. Então a gente começa orando e quando Deus prepara, a gente prega, a gente... Mas pode ser que numa dessas batalhas, o próprio inimigo se levante para lutar contra você. Não é? E aí, como é que você vai fazer? No nome de quem que você vai lutar contra esse inimigo?
No nome de quem? Eu pergunto para a igreja, no nome de quem você vai lutar contra o inimigo? Hã? Tá, e que Jesus agora? Hein? Seu Jesus? Não é o Jesus da igreja que você deixou. Você deixou Jesus na igreja, na semana você vai lá e encontra com o demônio. E como é que você vai lutar? Ai, agora, como tem que ir na igreja buscar Jesus para me ajudar? Hein? O Jesus da irmã Thalita. A Thalita não está aqui comigo, precisa ligar. Ô, Thalita, peça o seu Jesus um pouco. Hein? Não deu tempo, né? Então vamos ver esse versículo que fala sobre isso. Nós comentamos na quarta-feira sobre esse versículo aqui, que está em Atos 19, 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-te-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Você entendeu o que aconteceu? 7 homens encontraram uma pessoa endemoniada. E estava se manifestando. E aí eles viram que Paulo expulsava demônios em nome de Jesus. Né? E eles falaram, bom, então a gente pode fazer também. Chegaram lá, demônio, nós te expulsamos em nome de Jesus de Paulo. E o demônio respondeu, conheço a Jesus. Esse conhece significa temer a Deus. Eles tremem. A Bíblia diz que os demônios creem em Jesus e tremem. Eles conhecem o Paulo também, porque Paulo serve a Cristo. Mas vocês, quem são vocês? Não conheço vocês. Isso também ensina o quê? Que o diabo conhece cada um de nós. Está espantado? Não. É alguma novidade? Não. O inimigo tem que conhecer seu inimigo. Nós somos inimigos do diabo, então ele nos conhece. Ai, e agora? Fiquei perplexo com isso. Mas isso, você estando perplexo ou não, é a verdade. Né? Porque nós somos inimigos em potencial do diabo. A hora que o Senhor quiser nos usar, ele não vai usar a gente? A hora que o Senhor quiser, o Espírito habita em nós, ele vai dirigir, vai colocar palavras nos nossos lábios, e a gente vai falar. E as pessoas vão ser salvas. Então, ele nos conhece. Tenta colocar barreiras, tenta mentir para a gente, tenta colocar coisas para nos distrair. Né? Esse tipo de coisa. Então, esses homens disseram, tentaram, provocaram, mas a situação de quem não tem Jesus, quem não conhece, aonde Jesus, a pessoa não tem aquela comunhão com Jesus, então ela diz, em nome de Jesus do fulano, em nome de Jesus da igreja, em nome de Jesus da Bíblia, né? Vai apanhar. Esses aqui apanharam e ficaram pelados. Foram desnudos, né? Mas outros podem até mesmo morrer, né? Fisicamente falando. Mas quando você diz em nome de Jesus, eu te ordeno, vai embora. Ele tem que ir. Ele tem que ir. Ele sabe. Talvez você não soubesse disso até hoje. Mas a partir de hoje você sabe disso. Amém? Então, meu Jesus ou Jesus dos outros? Como tem que ser a nossa vida? Meu Jesus, aquele que me salvou. Né? A salvação é individual. É individual. Então, que nós possamos viver esse Jesus e mais do que isso, pregar esse Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração e você possa guardá-la e replicá-la, em nome de Jesus. Amém.